Era madrugada. O tipo de madrugada em que o silêncio pesa mais do que o barulho. Tudo na rua parecia parado, morto. Mas dentro da casa de Dona Almerinda, algo se movia. Ela acordou assustada, sentindo o peito apertado e o suor frio escorrendo pelo rosto. O relógio da cozinha piscava 3h33. Um horário que já se repetia há semanas, sempre com alguma sensação estranha. Dessa vez, porém, não era só sensação. As cadeiras da sala haviam mudado de lugar. O rádio antigo no armário tocava uma frequência estranha. Não era música, não era voz, era apenas estática. Um zumbido que parecia invadir os ouvidos, como se fosse uma presença tentando se comunicar. Almerinda, já idosa, tentou racionalizar. Talvez estivesse ficando confusa, talvez fosse coisa da idade. Mas no fundo, ela sabia. Aquilo não era normal. E o pior de tudo é que aquela sensação de estar sendo observada não passava. Como se algo estivesse escondido na escuridão da casa, esperando. Ela morava ali há mais de 40 anos, viúva, sem filhos, uma mulher de fé. Todos no bairro a conheciam como a Senhora da Bíblia, aquela que sempre orava pelas vizinhas, que ungia as portas com óleo, que dizia que a oração é mais forte que qualquer remédio. Só que nem ela estava preparada para o que viria. Nos dias seguintes, a situação piorou. Louças quebravam sozinhas. Luzes piscavam mesmo com a fiação trocada. Um cheiro de podre vinha do corredor mesmo com tudo limpo. Ela deixou de dormir. Passava as noites acordada, segurando um terço, sentada na poltrona da sala, com os olhos fixos na porta como se esperasse alguém ou alguma coisa. Ela só se alimentava de café e pão seco. O corpo estava fraco, mas a alma estava sendo testada. Foi quando uma vizinha, Dona Jacira, apareceu em sua porta. Ela não havia sido chamada, mas disse que teve um sonho com Almerinda em perigo. Ao entrar na casa, sentiu um arrepio instantâneo. Disse que havia algo no ar, algo denso, pesado, e naquele mesmo instante, ao tocar na maçaneta da cozinha, sentiu uma queimação na mão. Era como se algo não quisesse sua presença ali. Dona Jacira, também mulher de oração, pediu licença, entrou na sala e puxou a própria Bíblia. Abriu-a sem olhar e caiu no Salmo 91. E foi ali que tudo começou a mudar. Almerinda, que até então estava quase sem voz, começou a recitar o salmo junto com a vizinha. Mas algo estranho aconteceu. As palavras saíam com dificuldade, como se fossem pesadas. A garganta queimava. Mas ela continuou. Cada verso parecia cortar o ar como uma lâmina invisível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando chegaram no versículo, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Um estalo forte ecoou pela casa. O espelho da sala, o mesmo que havia trincado semanas antes, explodiu em pedaços. Não havia vento, nem impacto, nem explicação. O rádio parou. O cheiro de podridão sumiu, e o silêncio pela primeira vez em semanas voltou a ser só silêncio. Naquela noite, as duas mulheres ficaram ali de joelhos, orando. Elas não sabiam exatamente o que tinham enfrentado, mas sabiam que havia sido real. E mais do que isso, sabiam que havia sido derrotado. A partir daquele dia, Dona Almerinda voltou a dormir, voltou a sorrir, e voltou a ler sua Bíblia em paz. Mas ela nunca mais deixou de orar o Salmo 91, em voz alta, todos os dias. Porque agora, ela sabia, o mal existe, e o que o afasta não é o medo, mas a fé declarada, firme, viva. Essa história se espalhou pelo bairro. Alguns acreditaram, outros duvidaram, mas algo mudou ali. Mais pessoas começaram a orar em voz alta, começaram a ungir suas casas, começaram a ler salmos antes de dormir. E muitos disseram que também sentiram mudanças, porque o mundo espiritual não é metáfora. Ele é real, invisível, mas presente, silencioso, mas ativo. E quando você começa a entender isso, tudo muda.
Você começa a perceber que certas coisas não são azar, não são coincidência, são ataques, e só há uma forma de vencê-los, com autoridade. O Salmo 91 não é um poema bonito. Ele é uma declaração de guerra. Ele é um escudo espiritual, uma armadura invisível que separa os protegidos dos oprimidos. E quando você o declara com fé, com convicção, algo acontece. Portas se fecham, vozes se calam, correntes se rompem, porque o inimigo reconhece essas palavras. E mais do que isso, ele as teme. Você talvez já tenha sentido o peso da inveja, a opressão no seu quarto à noite, a sensação de estar sendo observado, ou pesadelos recorrentes. Talvez esteja enfrentando doenças sem diagnóstico, brigas dentro de casa, perdas inexplicáveis. Tudo isso pode não ser apenas natural, pode ser espiritual. E se for, então a resposta também deve ser. Hoje, neste exato momento, você tem a oportunidade de se proteger, de blindar sua casa, de silenciar o que te atormenta. Basta fé e decisão. Pegue sua Bíblia, ou procure o Salmo 91 na internet mesmo. Mas não leia apenas com os olhos, leia com a alma. Recite cada palavra como se estivesse limpando o ambiente à sua volta. Porque de fato você estará. E se sentir algo diferente, um arrepio, um calor, uma leveza, não tenha medo. Isso é o poder da palavra em ação. É o invisível sendo confrontado. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Essa história não chegou até você por coincidência. Talvez você estivesse precisando exatamente disso. De uma resposta, de um sinal, de um escudo. Então agora é com você. Não deixe esse vídeo ser apenas mais um conteúdo que você assiste e esquece. Faça algo. Haja. Declare. Proteja-se. Porque o mal se esconde no silêncio, mas ele não suporta a luz da palavra. E quando essa luz é acesa, o diabo foge.